Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor e quero compartilhar um texto. Muito obrigado. Quero compartilhar um texto que essa história ela está descrita tanto no livro do evangelista Mateus quanto também no livro do evangelista João. E eu quero primeiro usar a do evangelista Mateus. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículos 22. A partir do versículo 22. Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Acharam, amém? Diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, lemos, ó Deus, a Tua palavra e pedimos ao Teu Santo Espírito que ministre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus e os seus discípulos estavam juntos com mais uma multidão de pessoas, porque antes disso, se vocês derem uma olhadinha aí no versículo 13, vocês vão ver que antes desse acontecimento aqui, ocorreu a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Então Jesus havia multiplicado os pães e peixes e estava ali com toda aquela multidão que comeu os pães e os peixes multiplicados. Então Jesus dá um direcionamento para os seus discípulos, manda eles pegarem o barco e atravessarem. Entrarem no barco e atravessarem até o outro lado, porque eles visitariam então a cidade do outro lado. Mandou eles irem para que ele pudesse ficar despedindo a multidão. É claro que a intenção de Jesus não era só essa. Ele tinha a intenção de ter mais um momento de comunhão com o Pai. E é interessante porque Jesus, se nós vermos isso, a comunhão que Jesus demonstra, aquela comunhão que ele demonstra, aquela intimidade que ele demonstra com o Pai, nos momentos de milagre, nos momentos de palavra, enfim, nos momentos ali com as pessoas, ele cultivava em sua maioria sozinho. Ele cultivava com o Pai esse relacionamento, essa intimidade, e depois, junto com as outras pessoas, ele demonstrava toda essa intimidade, todo esse relacionamento que ele tinha com o Pai. Então ele manda os discípulos: vão para o barco, vão lá para o outro lado, vão na frente, né? Mais ou menos assim, vão na frente que eu fico aqui despedindo a multidão. E aí Jesus ficou, então, despediu a multidão, e depois que ele terminou de despedir a multidão, ele foi sozinho orar, para que ele pudesse ter esse momento em particular com o Pai. É muito interessante isso, a gente vai voltar daqui a pouquinho para esse ponto,
porque o que a gente vai falar vai nos ensinar muito a respeito disso. Passado esse momento de oração ali de Jesus com o Pai no monte, Jesus vai então atrás dos discípulos. Como os discípulos já estavam a uma certa distância, em outro texto, em outra versão, vai dizer que eles já tinham entrado mar adentro aproximadamente 6 quilômetros. Eles já tinham navegado ali 6 quilômetros. Então é essa a distância mais ou menos que Jesus ficou andando até chegar neles. É uma distância considerável, né? Bastantinho, né? Então Jesus foi indo atrás deles, andando por sobre o mar. E quando Jesus já estava chegando próximo ao barco, a Bíblia nos dá mais detalhes, né? Ela diz que os discípulos lá no barco estavam já com medo, porque o mar estava irritado, estava nervoso, né? As ondas estavam batendo muito, estava ventando bastante, então os discípulos já estavam com muito medo. Se já não bastasse o medo de estar ali naquele barco, no meio do mar, e balançando para lá e para cá, e o vento forte batendo, eles olham para o mar e vê um ser andando, vindo na direção deles, que eles não conseguiram reconhecer. E então eles já começam a gritar, um fantasma, um fantasma, um fantasma, né? Não julgo eles, eu no lugar deles com certeza ia pensar a mesma coisa, não sei vocês, mas eu estou no meio do mar, navegando, o negócio batendo para lá e para cá, pensando a todo momento, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí do nada a gente olha para o mar e tem uma pessoa. A última coisa que a gente vai pensar é que a pessoa está andando, né? Por cima da água. E então eles entram em desespero. Quando Jesus fala para eles, calma gente, sou eu. Pedro então muda o seu status de medo, de pavor, para um status de êxtase. Porque quando ele vê que de fato é Jesus e que Jesus está andando por sobre as águas, qual que foi a primeira coisa que Pedro pensou? Qual que foi, gente? Eu quero também, né? Eu quero também. Eu também quero isso aí é incrível demais. Isso aí é bom demais. E é bem interessante isso daí que a gente vai ver. Pedro então vira para Jesus e fala assim, Jesus, se é você mesmo, fala para eu ir aí com você, que eu... E aí a gente talvez pudesse pensar assim, ele queria estar junto com Jesus, né? A gente poderia pensar isso, né? Mas não era não. Sabe por quê? Porque Jesus estava indo para o barco. Era só esperar. Não era? Então não era vontade de estar com Jesus, era vontade do quê? Fala aí para mim. Fazer o que ele estava fazendo. Era vontade de fazer o que ele estava fazendo. Exatamente. Sabe o que acontece? Acontece o seguinte, quando a gente vê alguém que tem intimidade com Deus, quando a gente vê alguém que tem um relacionamento com Deus, aproveitando algo maravilhoso de Deus, sabe o que a gente quer? A gente quer aproveitar também. Só que não necessariamente a gente quer aquilo que a pessoa também quis para estar acontecendo aquilo ali. Para a gente poder entender bem isso, a gente precisa fazer aqui um paralelo, uma diferença. Por que Pedro queria andar por sobre as águas? Sabe por quê? Porque ele achou legal, porque ele achou bonito, porque ele achou incrível. Essa é a verdade. Ele achou incrível. E sabe aquelas coisas que talvez você já tenha pensado alguma vez na sua vida, ou que você pensa, eu queria fazer aquilo ali, ó. Sabe? Quando a gente olha para um homem, para uma mulher de Deus, que experimenta algo incrível do Senhor, sabe? A gente geralmente olha para essa pessoa e fala assim, eu queria experimentar isso que essa pessoa está experimentando. Entenderam a diferença?
Pedro estava falando isso. Eu quero experimentar o que você está experimentando. Eu quero fazer o que você está fazendo. Entenderam? Ele queria fazer aquilo porque ele achava aquilo inacreditável. Andar por cima das águas. Ele achava aquilo inacreditável. Entendemos até aqui? Certo. Agora, nós temos que fazer o paralelo para a gente entender a diferença, tá? Nós entendemos por que Pedro queria andar por sobre as águas, ok? Agora a gente precisa entender por que Jesus estava andando por sobre as águas. Por que ele estava andando por sobre as águas? Era para fazer bonito? Você acha que Jesus estava andando por sobre as águas para fazer bonito? Para chamar atenção? Para mostrar, olha, eu sou o ungido de Deus. Era para isso? Não. Sabe por que Jesus estava andando por sobre as águas? Vamos lá, quem chuta aí? Por que Jesus estava andando por sobre as águas? Gente, vai parecer super, hiper, mega ridículo, tá? Vai. O que você falou? Oi? Para mostrar que é possível? Gente, eu vou fazer uma comparação que vocês vão achar ridículo, tá? Quem conhece aquela piada, por que a galinha atravessou a rua? Vocês conhecem? Não conhece? Gente, eu acho que da barriga da minha mãe eu ouvi essa piada vida inteira. Por que a galinha atravessou a rua? Para chegar do outro lado. Ridículo, né? Por que Jesus estava andando por sobre as águas? Para chegar no barco. Só isso. Simples assim. Eu disse para os discípulos irem na frente que depois eu alcançava eles. Como que ele ia alcançar eles? Não dava para ir de barco. O barco já tinha ido. Eu falei para vocês, mais ou menos 6 quilômetros de distância. Como que ele chega? Por que ele andou por sobre as águas? Para chegar neles. Simples assim. Foi para chegar até neles. Jesus sabia que eles passariam por um momento de dificuldade. Jesus sabia disso. Que eles passariam por um momento de dificuldade e que ele precisaria estar com eles. Estão entendendo? Jesus não andou para fazer bonito, não andou para, ó o que eu consigo fazer, porque eu tenho intimidade com o Pai. Não. Ele andou por sobre as águas porque ele precisava atender a necessidade dos discípulos. Porque ele precisava chegar até os discípulos. Chegar lá. Ele precisava chegar lá. Era o que ele precisava fazer. Ou seja, olha, vocês estão entendendo agora a diferença Pedro e Jesus? Estão entendendo? Por que Jesus andou? Porque precisava. Precisava. Para chegar no barco. Atender a necessidade. Por que Pedro queria andar? Para fazer bonito. Né? Para se amostrar, como diria. Para se mostrar. Ou porque ele queria pegar carona na unção de alguém que de fato tinha ali uma intimidade, tinha ali uma caminhada. Se a gente poderia fazer até um paralelo aqui, que a gente poderia dizer assim, muitos querem o que outros têm, o que outros fazem, sem pagar o preço daqueles que estão fazendo. A gente sabe, Jesus ficou para trás. O que ele foi fazer depois que ele despediu as multidões? Foi ter com o Pai, foi lá orar, foi ter intimidade, foi se... Uma expressão que eu sempre gosto de usar nessas ocasiões de Jesus, ele foi se reabastecer. Por que por onde Jesus passava, ou as pessoas ficavam maravilhadas com o que ele falava, ou ficavam maravilhadas com o que ele fazia, de fato as pessoas sempre ficavam maravilhadas. Até quem achava absurdo o que Jesus estava fazendo, achava absurdo porque ficavam maravilhadas. Até quando queriam condenar ele porque não conseguiam explicar o que ele fazia.
Em outras palavras, ficavam maravilhados também, só que não queriam assumir isso, né? Entende? Agora, por quê? Porque ele tinha ali uma caminhada, ele tinha ali um relacionamento, ele tinha uma pegada com o Pai. E Pedro, então, ele vai lá e afunda. Dessa vez eu não vou errar, igual a semana passada. O que eu falei do Titanic mesmo? Derrubou, né? Eu falei que o iceberg derrubou, o Titanic afundou. E aí, Pedro, então, é interessante isso, porque Jesus permite que as coisas aconteçam na nossa vida para nos ensinar, né? Porque alguns poderiam perguntar assim, se Jesus já sabia que Pedro ia afundar, porque as pessoas adoram fazer esse tipo de pergunta, já perceberam? Né? Se Jesus já sabia que Pedro ia afundar, por que ele falou para ele vir? Porque Jesus estava ensinando, como sempre. Estava ensinando. Então vem, você quer vir, Pedro? Então vem. E Pedro começa a ir. E Pedro está demonstrando exatamente o que a gente está falando. Ele está demonstrando aquele êxtase de poder fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Focado em Jesus, olhando para Jesus. Só que num determinado momento, Pedro ele começa a desfocar de Jesus, porque o mar continua revoltado, o vento continua batendo, não parou ainda. O mar não deixou de ficar revoltado e o vento não parou de bater. E Pedro começa a observar o vento e o mar, e ele simplesmente se esquece o que ele está fazendo, e ele começa a focar nos problemas. Ele começa a focar nas dificuldades. E como a palavra mesmo que nós acabamos de ler diz que ele começou a ficar com medo. Começou a ficar com medo e começou a afundar. Né? Muitos usam isso para dizer que Pedro fracassou. Naquele momento ali, Pedro fracassou. Na verdade, Pedro não fracassou, porque se a gente usar só uma ideia de que Pedro estava indo bem até ficar com medo, né? Que ele estava mantendo o foco, enquanto ele mantinha o foco em Jesus, ele estava andando bonitinho por sobre as águas. Quando ele tirou o foco de Jesus e começou a olhar os problemas, então que ele começou a afundar, certo? Se a gente usar só isso, a gente poderia até entrar nesse contexto de que ele ali começou bem, mas ele acabou fracassando. Certo? Poderíamos, mas não, porque aconteceu muito mais coisa ali do que só isso. Foi mais do que só isso. Primeiro, a iniciativa de Pedro. A iniciativa no sentido de por que sair do barco e andar por sobre as águas, que a gente já falou. Certo? Segundo, Pedro era um homem de Deus? Era um homem de Deus, mas afundou. Não afundou? Sim, sabe por quê que ele afundou? Sabe por quê? Porque ele é um homem, ele era um homem, era um ser humano. Simples assim. Ele afundou porque ele era um ser humano, assim como eu e assim como você. Assim como cada um de nós somos. Assim como cada um somos. Agora nós temos que lembrar que esse mesmo Pedro que afundou ali, é o mesmo Pedro que, se a gente pegar o livro de Atos, nós temos uma lista enorme de feitos e milagres que esse homem fez em nome de Deus. Percebe? Esse mesmo homem que afundou aqui com Cristo não, né? Que afundou ali perto de Cristo. É o mesmo homem que, se nós pegarmos lá Atos, o livro de Atos, é o mesmo homem que pregou e 3.000 se converteram, e ele batizou os 3.000. É o mesmo homem que mesmo havendo negado Jesus na noite em que Jesus foi preso, é o mesmo homem que logo depois da morte e ressurreição de Cristo, ele prega para as mesmas pessoas que crucificaram Jesus e prega com coragem. O homem que tinha negado por medo foi o homem que pregou para os mesmos homens, para as mesmas pessoas, dizendo que ele era o discípulo de Jesus, aquele a quem eles haviam crucificado.
É muito bom isso, sabe? Porque Deus, ele entende que às vezes a gente afunda. Mas isso não significa que a gente fracassou. Primeiro porque Jesus estava lá, no lugar certo, na hora certa, e diz que imediatamente Jesus fez o quê? Estendeu a mão para Pedro e falou: Pedro, você só afunda o tanto que eu deixo você afundar. Mas eu estou aqui para segurar a tua mão. Vamos levantar, vamos levantar. Tirou Pedro de dentro da água e falou: vamos voltar para o barco. Jesus é aquele que vê, que percebe quando nós, homens e mulheres falhos e falhas, também afundamos. Ele também está ali com as mãos estendidas, dizendo: segura na minha mão que eu te ergo de novo. Eu te ergo de novo, te levo para a segurança do barquinho. E essa tempestade, esse vento, esse mar, a gente manda acalmar. Não foi o que aconteceu? Foi o que aconteceu. Botou Pedro de volta no barco. Quer ver? Em João, se vocês quiserem abrir João dá uma versão resumida desse acontecimento. João capítulo 6, versículo 16. Abre aí. É bem curtinho. João capítulo 6, versículo 16. Vai só até o 21. João geralmente é um detalhista, mas aqui ele resumiu. É porque não foi ele que andou, né? Espertinho esse João, né? João capítulo 6, versículo 16, diz assim: ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, como eu disse para vocês. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Amém. João deixou para Mateus a história de Pedro, né? É o mesmo caso, tá, gente? Tanto é que os dois acontecem. Se vocês olharem o início do capítulo 6, vocês vão ver lá a multiplicação de peixes. Ou seja, é o mesmo fato narrado um pouquinho diferente, obviamente, porque são duas pessoas narrando, né? Vão narrar um pouquinho diferente. Mas o fato é que, então, Jesus, ao chegar no barco, ao entrar no barco junto com os outros discípulos, o vento se acalma, o mar se acalma, e como diz aqui no texto, eles logo chegaram ao destino deles. Quero focar aqui nesse ponto, assim que a gente falar mais um pouquinho a respeito de Pedro afundando. Pedro afundou. E por que ele afundou? Ele afundou pelo mesmo motivo que vários outros homens e mulheres durante toda a história da humanidade também afundaram. Ele afundou pelo mesmo motivo que Moisés não entrou na Terra Prometida. Ele afundou pelo mesmo motivo que Elias fugiu, depois de ter tido uma vitória incrível contra os profetas de Baal. Ele afundou pelo mesmo motivo que Davi também errou. Todos homens de Deus, não são? Mas também afundaram. Também tiveram seus momentos de afundar. Pedro, Moisés, Elias, Davi, todos. Porque são humanos. Erram, falham, desviam o olhar.
É claro que se a gente for falar a respeito do que seria o ideal seria ter uma vida perfeita assim como a de Cristo. Como a própria palavra diz, que ele nunca pecou, jamais pecou, nenhuma vez. Já me perguntaram muitas vezes, mas você acredita mesmo que ele nunca? Com certeza eu acredito. Porque eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que ele nunca pecou, então ele nunca pecou. É claro que o ideal para a nossa vida seria isso. Mas Deus conhece a fraqueza humana. E sabe que nós vamos afundar uma vez ou outra. O que nós precisamos entender é que nós temos um Deus que está do nosso lado e está sempre estendendo a mão para que nesses momentos em que nós afundamos, nós possamos segurar na mão dele e falar: Deus, me ergue de novo. Porque tem muitos momentos que a gente vai afundar e quando a gente afunda não tem, gente. Primeiro vem o medo, geralmente é o medo que nos faz afundar. Medo de alguma coisa. Algo que não aconteceu da forma com que a gente queria. Pensem comigo, como que Pedro imaginou a situação quando ele pediu para Jesus: me chama que eu vou aí com você. Tenta imaginar, o que Pedro estava esperando? Eu fico imaginando Pedro falando assim: ó, Jesus, é você, então fala para eu ir aí com você. Tive a ideia primeiro, galera. Aí Jesus falou: vem, e ele indo. E eu fico imaginando ele pensando assim: a hora que eu chegar em Jesus, eu vou dar um abracinho nele, falar assim: e aí? Se fosse hoje, ia fazer um selfie. Com certeza. Ele ia fazer um selfie. E eu até imagino a legenda, né? Tipo, o mais corajoso dos 12. Não é? Eu fico imaginando isso aí. Pedro chegando e falou assim: eu vou chegar até Jesus, aí dou um garro nele, olho para o barco e falo: tá vendo? A Bíblia demonstra várias vezes que os discípulos deram uma competidinha, não é? Várias vezes. Quem é mais chegado? Quem é mais íntimo? Quem tem mais moral? Né? Várias vezes demonstra. E eu fico imaginando claramente isso nesse momento. Pedro queria chegar até lá e falar assim: viu? Vocês ficam discutindo, vocês ficam falando, eu mostro para vocês. Só que a coisa não aconteceu do jeito que ele esperava. Assim como muitas vezes nós pensamos em algo, planejamos algo e falamos: gente, vou fazer isso aqui, quando eu fizer vai ser lindo. Não é? Quem já pensou assim? Não precisa erguer a mão, não se entrega, né? Mas quantos de nós já pensamos: vou fazer tal coisa, vou fazer isso, e quando eu fizer, vou tirar um selfie, vou pôr no Instagram para todo mundo ver que eu consegui. E muitas vezes não rola a postagem porque alguma coisa deu errado no meio do caminho. E ninguém quer postar um selfie afundando. Não é verdade? Ninguém quer postar um selfie afundando. Algumas coisas não acontecem da forma que a gente espera. Assim como não aconteceu da forma que Pedro esperava. Assim como não aconteceu da forma que Moisés esperava. Moisés esperava entrar na terra prometida junto com todo mundo, não esperava? Mas ele falhou ali no deserto e foi impedido de entrar na terra prometida. As coisas não aconteceram bem como Elias esperava. Quando Elias faz ali a competição dele contra os profetas de Baal, e ele vence, né, o desafio dos altares, né, em que o altar de Elias pegou fogo, Deus enviou fogo e queimou o altar. Elias encheu o peito e falou: ó,
Só que ele imaginou que depois do altar ser queimado e ele mandar matar os 450 profetas de Baal, ele imaginou que todo mundo ia baixar o facho e o que ele falasse ia ser regra e pronto. Só que contaram para o rei, contaram para a mulher do rei o que aconteceu e logo em seguida veio uma ameaça. Aí Elias pensou, poxa, não era assim que eu esperava. E ele não teve medo de 450 profetas de Baal, ele teve medo da mulher do rei. Mas a questão foi, não aconteceu do jeito que ele esperava. E ele ficou com medo e ele fugiu. Davi, quantas vezes Davi deve ter pensado, como vai ser meu reinado, né? Quantas vezes ele deve ter pensado. Mas algumas coisas não aconteceram do jeito que ele pensou, do jeito que ele esperava. Umas pisadas na bola de Davi. Mas olha só que Deus maravilhoso que resgata aquele que está afundando, levanta de novo e bota no barco e diz, você está comigo, você está seguro. Moisés foi levado por Deus em segurança. É um dos homens mais reconhecidos biblicamente. E é uma das únicas pessoas, um dos únicos seres humanos que podem dizer que falou com Deus praticamente face a face. Elias não ficou para morrer. Foi levado por Deus vivo. Quem não queria ser levado como Elias? Fala aí. Fala assim, você não vai nem morrer, queridão. Sobe na carruagem de fogo aí. Davi, com todos os erros dele, com todos os afundamentos de Davi, Davi foi chamado o quê? Homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Afundar, gente. Afundar faz parte do percurso. Afundar, dar aquela afundada faz parte da vida. A beleza desse afundamento de Pedro é incrível. Não é a parte ruim da história. É uma das partes belas da história. Porque mostra que todos nós estamos sujeitos a afundar. Até Pedro, até Moisés, até Elias, até Davi, até eu, até você. Mas isso não muda o plano lindo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Isso não mudou o plano lindo que Deus tinha para a vida de Moisés, não mudou o plano lindo que Deus tinha para a vida de Elias, não mudou o plano lindo que Deus tinha para a vida de Davi, não mudou o plano lindo que Deus tinha para a vida de Pedro e não vai mudar o plano lindo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Não vai mudar. Pedro afundou, mas ele afundou perto de Jesus. Então perceba, o problema não é afundar. O problema é se ele não estivesse perto de Jesus. Porque afundar perto de Jesus está tranquilo. É só estender a mão. É só pedir socorro e estender a mão. O problema é se ele não estivesse perto de Jesus. Que está a diferença lá para Judas, né? O problema de Judas foi justamente esse, ter se afastado. Porque não tinha como ser salvo. Amém? Amém.
Perceberam a questão mais importante, o maior milagre, não era ele ter andado por sobre as águas. Não era esse. O milagre dessa história é entender que estar perto de Cristo é o que faz a diferença para a nossa vida. Pedro achou que a melhor coisa seria experimentar o sobrenatural que Jesus estava experimentando. Mas ele percebeu que a melhor coisa não era isso. A melhor coisa é estar próximo dele nos momentos mais difíceis, porque ele nos socorre. Senão muitos ficam presos nas coisas incríveis que acontecem e não vivem outras. Entende? Muitos ficam presos em coisas incríveis e não vivem outras coisas incríveis porque estão presos naquelas coisas. Assim como outros ficam presos nos afundamentos da vida e não percebem que Cristo está pronto para tirar de dentro da água e dizer: vamos seguir em frente. Temos muitas coisas ainda para viver, temos muitas coisas ainda para experimentar. Não se prenda nem pelas coisas espetaculares e nem pelas coisas ruins, amém? Se prenda, se segure em Cristo. Porque nos momentos bons Ele está com você e nos ruins Ele está com você também. E acredite, é melhor estar com Ele nos ruins. Não é? Com certeza. Melhor estar com Ele em todos, né? Mas nos ruins é fundamental estar com Ele, porque nós sabemos que muitas vezes ninguém consegue nos ajudar. Em alguns momentos ninguém consegue nos ajudar. Só Ele. Nós podemos ajudar muito, mas existem momentos que só Jesus pode fazer a diferença. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Às vezes na nossa vida o vento bate contrário, né? Às vezes na nossa vida o vento está batendo contrário. Às vezes na nossa vida o mar está revolto. O mar está agitado. Bota Jesus dentro do barco. Bota Jesus dentro do barco. Ele acalma o vento. Ele acalma o mar. E Ele nos dá um caminho de segurança até o destino. Até o outro lado. Senhor Deus e Pai, nós